prazer de receber a doutora Nádia Guibor, psicanalista. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, muito obrigada. Falar de compulsão alimentar é sempre uma oportunidade da gente esclarecer, né, muitas questões. Aí existem muitos mitos em torno de obesidade, né? Então a pessoa que tem outros... Obesidade é uma doença e a compulsão alimentar é uma outra situação que precisa ser tratada também, né? Que vai gerando um efeito bola de neve, que existem muitas dúvidas sobre essa questão. Então, para começar, como é feito um diagnóstico e quais são os primeiros sinais? Como é que você sabe que não é que eu tô com fome, é um comer emocional, a compulsão não está relacionada com emoções? Com certeza são vários fatores que vão determinar esse diagnóstico. O primeiro deles é a ambiência em que a pessoa vive. Se tratando, por exemplo, de pais e filhos que têm uma tendência a essa compulsão entre a infância e adolescência, início da adolescência, a juventude ali, na mudança de hormônios e uma série de coisas, e também a todo o sistema que nós vivemos, né? A ansiedade que essa criança passa, todo o processo deve ser observado com mais intensidade. É claro que existem alguns sinais, porém, algumas pessoas não conseguem enxergar esses sinais, porque o dia a dia está estressante, corrido, com muitas tarefas. Eu falo como mãe, é desafiador nós termos esse olhar mais preciso, mas alguns fatores são muito claros e visíveis. Por exemplo, o excesso de peso, a irritação, uma irritabilidade em relação ao dia a dia, pela falta, né, ou até pelo excesso do alimento em relação a isso. Então, é preocupante mesmo, e avaliar esses fatores pode levar um tempo. Tem que ser uma pessoa que observa bem. E os amigos também, que são mais próximos e que, na maioria das vezes, os coleguinhas sabem mais da vida dos filhos do que os próprios pais, também podem observar, desde que tenham uma informação dentro de casa em relação a isso também. Você falou de obesidade e o ganho de peso, as pessoas conseguem notar, né? Então, mesmo quem não convive com você no dia a dia, se te encontrar 1, 2 meses depois e houve um ganho de peso, alguém vai comentar, tenha certeza, né? Isso acaba chamando atenção, mas pode ter compulsão alimentar sem necessariamente um ganho de peso muito exacerbado, em que a pessoa então vai, apesar de ter comportamento de compulsão, manejar isso de algum jeito que não engorda, mas continua tendo compulsão alimentar? Com certeza, nós vemos aí outras patologias como a bulimia, por exemplo. Então, essa gula vem e ela coloca para fora. Ela, poxa, não posso ganhar peso. Acontece muito no mundo da moda, por exemplo, das modelos que precisam manter o peso. Ou num ambiente de muito estresse e muita cobrança, de um padrão pré-estabelecido. Com certeza, os dois caminhos, eles são visíveis e existe, no caso da pessoa que não eleva o peso, não ganha peso, outros sinais que devem ser observados. Hoje a gente vive num mundo muito digital, em que é difícil você ver hoje alguém se alimentar sem celular, sem um outro estímulo, sem televisão, estando ali no momento presente, só fazendo a sua refeição. É muito difícil, né? Eu falo por mim, e fazer isso é um exercício diário. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo fazer, né? E a gente quer ensinar, como mãe, eu quero ensinar o meu filho que a hora de comer é a hora só de comer, né? Aumentou mais ainda, porque você está comendo, você não percebe, né? Minha mãe sempre falou isso, está assistindo televisão e se alimentando, nem sente o sabor da comida. É bem isso. E né? É bem isso mesmo, a mãe está corretíssima e você, como mãe, vai ir para o mesmo caminho em relação ao seu filho. Devido às grandes mudanças que nós tivemos, inclusive pós-pandemia, isso foi mais intensificado e esse alarde, ele é maior em relação ao nosso cotidiano. Por quê? Primeiro começou um processo de reclusão. Todo mundo dentro de casa, ninguém mais pode sair. O que eu faço agora? Ou eu como e durmo, ou eu mexo no celular. Então, ficou muito, muito natural nós trabalharmos o tempo todo dentro de casa e, claro, levar o celular à mesa. É um desafio? Você tem toda a razão. Ninguém é perfeito no processo de
observar os alimentos que está ingerindo, o que deveria ser algo que eu costumo falar até santo, porque é um momento que você vai alimentar o seu corpo, um momento que você vai separar para você. Não sei se a sua avó dizia isso, mas a minha avó falava que saco vazio não para em pé. Menina, tem que comer que saco vazio não para em pé. Lá em Goiás era assim, né? Sim. Então, nós acostumamos a parar um tempo para comer, mas naquela época, alguns aninhos atrás, nós não tínhamos essa preocupação de que tinha que levar. E era hábito ela desligar a TV para a gente comer. Hoje, você faz isso como algo de alívio. Poxa, vou ligar aqui porque enquanto o menino está assistindo televisão, comendo, eu estou fazendo outras coisas e ele vai fazendo as coisas sem perceber. E nós também entramos no automático, né, dessa forma e acabamos não sentindo o sabor dos alimentos, entendendo para que eu como aquele certo tipo de alimento e por que não comer outro tipo de alimento, né? Eu vi aqui o Dr. Fernando falando sobre alimentos que ajudam também na saúde bucal, que é a nossa porta de entrada. A maioria das vezes o sorriso abre as portas. Então, como eu cuido de tudo isso? É um conjunto que a gente tem que observar. Desde a infância, a gente pode já ir gerando comportamentos que vão impulsionar nas nossas crianças um transtorno como esse e fazendo do outro jeito evitar que isso aconteça? Então, é desde a infância, porque quando, até 6 meses é recomendado o aleitamento materno exclusivo, ok. Depois começa a introdução alimentar. Na introdução alimentar, e a partir daí, tem várias maneiras de você alimentar uma criança. Você pode sair correndo atrás dela com a colher da mão e ela não está nem percebendo que ela está se alimentando, ou você pode, que talvez seja a tarefa mais difícil, apesar de não parecer, né? Educar, entre aspas, que é sentado que se come, né? Então, colocar a comida ali na frente, fazer a refeição com a família para haver essa troca, porque a gente liga a TV pela falta de interação ali onde você está, né? Ou fica com o celular. É desde a infância que isso deve ser trabalhado? Você falou 2 pontos muito importantes, né? Que é a questão comportamental, que nós trabalhamos muito isso, e depois que você cresce, você tem um monte de coisa que você carregou lá na infância e não sabe por quê. Então, é sim possível, nós nascemos como uma esponjinha, sem nada, e nós vamos absorvendo tudo aquilo que nos é ensinado na ambiência em que nós estamos sendo criados, com os pais, com os irmãos, depois ali com os colegas. E o bebê, ele tem as fases, só que nunca nos foi ensinado, não sei como você. Minha mãe me ensinou conforme ela aprendeu e assim por diante. E eu vou ensinar para minha filha conforme eu vivenciei no processo. Agora, se eu não tenho a prática, muitas pessoas não têm habilidade. Eu mesmo hospedei um período na minha casa, em São Paulo, uma amiga que veio com gêmeos. Se criar ensinar um é difícil, imagina 2. Então, o desafio de colocar sentado à mesa, colocar ali o pratinho, começar a ensinar, leva tempo. É uma gestação depois da gestação. Eu gero outro comportamento, outra ambiência para aquela criança, para ela aprender da maneira correta. E conversar sentado à mesa também é outro desafio. Porque primeiro tem que partir de nós mesmos, né? Nós temos aquele momento que seja 5 minutos, 10 minutos, que você coloque aquilo como um tempo de qualidade. Mas é possível sim ensinar desde a infância, porque a criança aprende pelo modelo. Então tem que ter essa preocupação. Eu sou modelo, eu consigo passar pelo meu comportamento, por aquilo que eu faço, algo positivo dentro da parte alimentar para o meu filho. E a outra questão que você colocou foi, eu consigo intensificar algo de forma negativa se eu observar se eu estou fazendo isso também. Então, é uma preocupação eu fazer sem eu perceber, porque a criança, ela modela o que você faz. Perfeito. As principais refeições estão sempre no auge ali das atenções da família, de quem está junto, dos colegas de trabalho. E chama atenção sempre quem repete muitas vezes, né? Então tem sempre um familiar que repara e dá uma sacaneada, fala, né? Aponta. Mas a minha questão, e quando isso acontece nas principais refeições, claro, né? Ainda mais se você faz ela em conjunto, isso fica muito evidente. Mas a minha questão é, pode alguém que tem o transtorno de compulsão alimentar, nas principais refeições, não se ceder?
Com certeza, é aquele caso onde a pessoa ela não quer que as pessoas saibam que ela tem essa compulsão. E ela sabe que está fazendo isso para socialmente não aparecer. Socialmente não aparecer, eu convivo ali com as pessoas, sou uma pessoa normal, porém, como você perguntou no início do programa, nas questões emocionais ela está escondendo algo. Tá bom. Entendeu? E aí vai nos beliscos, que na verdade é um comportamento pior do que se alimentar em maior quantidade nas principais refeições, Exatamente, porque você não escolhe bem o que você está comendo, então você não tem aquele controle. Ao mesmo tempo que essa pessoa está sabendo que está tentando esconder os excessos, ela não consegue sozinha, muitas vezes, fazer essa mudança, né? Porque aí, tá com compulsão alimentar, alguém fala assim, para de comer. Aí quem sofre com a compulsão alimentar fala, tá bom, mas como é que faz isso? Como, né? Não é algo que assim, é só da vontade da pessoa, é isso? Não, porque precisa identificar a base, a raiz, onde tudo começou e quais os porquês daquela compulsão, né? Então, a pessoa às vezes ela não sabe que ela tem a compulsão. Então, primeiro ela tem que gerar essa consciência, e gerar a consciência já é o primeiro passo. E segundo, ela conversar com alguém que ela tem confiança e por último, por fim, caso essa pessoa não consiga ajudá-la, um profissional que realmente consiga conduzi-la nesse processo para que ela consiga, de fato, entender os próximos passos e como sair desse processo e assim por diante. Tem algumas guloseimas, alguns alimentos que a gente sabe que é impossível você comer para a maioria das pessoas, tá? Pouco, né? 2 castanhas. Só um punhadinho assim de amendoim. Aquele chocolatinho que hoje nem é mais categoria chocolate, mudou, né? Que tem a caixinha, aí você vai desembalando e consumindo, que também não dá pra consumir tipo um só. Ou não dava, né? Que agora mudou tanto que nem sei se é bom mais. Mas não é melhor treinar pra você conseguir comer. Para quem gosta muito de chocolate. Aí as nutris vêm aqui e falam, mas pode comer chocolate todo dia. Um quadradinho. É impossível comer um quadradinho para quem gosta muito. É melhor não nos conhecer e saber que não dá para comer um quadradinho só, então não vou comer. Ou treinar para conseguir comer um só. Você foi ali, tem um aperitivinho e tem um amendoizinho, você pega 2 bolinhas. O que é o certo? Tem certo e errado? Não tem certo e errado, a não ser que a sua sentença, como dizia minha avó, sua cabeça é sua sentença. Então, dentro desse processo, nós fazemos o quê? Um trabalho multidisciplinar. Nunca dá para trabalhar sozinho, justamente por causa dessa questão que você colocou agora. Que tanto que eu tenho que comer, quanto eu posso comer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer, meu Deus, que tanto de informação para a pessoa digerir ali. Então, nós normalmente trabalhamos com uma equipe onde a gente vai conscientizando aos poucos, trabalhando o processo do comportamento, do cotidiano daquela pessoa, sem deixar ela presa ao que pode e ao que não pode. E, é claro, de acordo com a saúde dela. Porque tem extremos, tem gente que está num nível de extremo de saúde que precisa tratar. Então, outros está no momento ideal, não, ainda não chegou no ápice de uma patologia grave. Então, depende do caso. Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente pode falar de um comportamento de compulsão pontual, ou a gente pode estar falando de um transtorno de compulsão alimentar, porque para o transtorno, tem inclusive medicamento. Com certeza. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar. Então, tem um psiquiatra para acompanhar, dependendo do transtorno, um nutrólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, e assim vai. A gente vai acompanhando essa pessoa de acordo com a necessidade dela, de uma maneira individual, mas integrativamente nós vamos trabalhando toda a necessidade para realmente chegar no ponto saudável. Normalmente está ligado às emoções? Totalmente ligado às emoções. Tá? Hoje se fala muito mais em medicina integrativa justamente para que isso desperte no ser humano e também no nosso lado, né, como medicina, um processo de atenção um pouco mais intenso. Eu lembro de um programa mais de 15 anos atrás, onde o Dr. Drauzio Varela falava que de 2020 a 2030 os maiores transtornos seriam emocionais.
Então, o corpo físico, então nós temos um corpo, uma alma, um espírito, nós somos um ser triuno. O corpo físico, ele está gritando algumas doenças que são emocionais, talvez até espirituais, que algumas pessoas sofrem. Mas vamos falar das emoções, o que está na alma da pessoa, que geram os pensamentos, a pessoa já sente emoção, então eu quero fazer algo, eu me impulsiono a fazer algo, tenho vontade de fazer algo. Então, ele está relacionado sim. Então, quando um órgão ou alguma coisa acontece no seu corpo, pode ter certeza que ele já está dando sinais de algum problema emocional e precisa investigar isso de perto. Você até falou um pouquinho já do momento ali da pandemia, e a gente já passou por esse momento, então ele já foi embora, graças a Deus. Mas ainda deixou sequelas, né? Então as pessoas passaram ali 2020 e 2021 dizendo que se sobrevivesse estava tudo bem. Então os problemas iam ficando, só vou viver, né? E agora já dava para sair dessa situação e buscar um tratamento, buscar resolver. Ainda tem esse resquício? É difícil sair de uma situação como essa? Então, mas espera aí, nós passamos pela pandemia. Mas muita gente até esqueceu. E assim, não que a gente deva esquecer a ponto de não ter levado o que foi, o que deixou de legado positivo, mas não dá para viver lá em 2020, né? Exatamente. É preocupante, existe mesmo o processo de muitos que se esqueceram. Porém, são muitos dados alarmantes, né? Só no Brasil, por exemplo, falando de transtorno, por exemplo, burnout. Mas é o 5º país no mundo com esses casos ao extremo. Aí vamos falar na parte de compulsão. Mais de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem, as que a gente sabe e as que a gente não sabe. Então, pós-pandemia, isso mudou e aumentou também. Por quê? Porque a pessoa quer tirar o atraso do tempo que nós ficamos parados. Então, e agora, o que eu faço? Aí eu começo a fazer muitas outras atividades e talvez esqueço de tratar. Não, eu tenho que correr porque eu tenho que recuperar meu tempo, eu não posso agora cuidar muito da minha saúde, não, minha saúde está ok, isso aqui eu vou empurrando com a barriga, deixa a vida levar. Não, realmente algumas pessoas pararam no tempo ou então aceleraram demais e elas colocam a sua saúde física, emocional, como um segundo plano. E apesar de tudo isso, houve uma abertura muito grande para a busca de profissionais de apoio e ajuda à saúde mental, né? Então, muito do que a gente sempre falou do preconceito, da busca, melhorou. Ainda tem muito, mas já melhoramos bastante. Você percebe uma chegada um pouquinho maior das pessoas? Olha, eu não sei o que eu tenho, mas não tá legal. Como que você percebe isso hoje? Graças a Deus, eu percebo, porque isso intensificou. Eu nunca atendi tantas pessoas quanto de 2020 para cá. Isso é muito bom, porque primeiro gera consciência de que não é uma coisa de outro mundo, né? Ou, só louco que vai na terapia. Né? E que tipo de louco? Porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de loucura. Então, né, opiniões à parte, realmente o processo intensificou para um lado positivo, onde profissionais estão se habilitando a serem cada vez melhores e a buscar soluções cada vez melhores também para seus pacientes. É muito bom. Qual que é o trabalho, o papel da terapia no tratamento da compulsão alimentar? Seja algo não patológico ainda, uma coisa mais pontual, mas que se identifica, ou para o transtorno mesmo de compulsão alimentar? Primeiro, aquele acalento. Poxa, tem solução, tem alguém que me entende. E segundo, é a aceitação. Acho que o principal fator é a pessoa aceitar que ela está nesse processo. Em alguns casos, é aceitar que existe a doença, existe um transtorno. E ela entender que ela é acolhida, que ela não está sozinha. E que ela pode passar por isso de forma positiva e de forma mais leve. Tá. Acho que é fundamental. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela através do WhatsApp? Você também participa do nosso bate-papo. João, do Rio de Janeiro, diz: boa tarde. Sofro de ansiedade e costumo descontar toda a minha angústia no doce. Existe algum tratamento que possa ser feito para tentar combater essa compulsão alimentar? Obrigada, João. Então, existe. Como eu disse, é um tratamento e um acompanhamento multidisciplinar. Né? Eu costumo falar que toda ansiedade ela tem um vínculo de falta nutricional. E a gente vai para o doce porque é uma sensação mais rápida de prazer. Não significa que ele vai aliviar a minha ansiedade.
Assim como pode acontecer para bebida, para outros tipos de vício. Né? Então, existe sim, João, a possibilidade de você ter esse tratamento de forma multidisciplinar, onde nós vamos investigar outros fatores para poder te ajudar nesse processo. Chama atenção e familiar, assim, sempre dá para observar essa seletividade muitas vezes, né? Então, não é compulsão por qualquer alimento, Exato. Né? Ou é por doce, ou é por alimento gorduroso, né? Exatamente. Então, assim, difícil, acho que eu não sei se você já viu compulsão por salada. Tá tratando um transtorno de compulsão alimentar, come muita salada. Não, vai dar problema nenhum, vai nem engordar, né? Bom, então, assim, tudo que é em excesso faz mal, mas pensar como vício, o que chama muita atenção é o açúcar, é o alimento mais gorduroso. Exatamente. E se você for observar, quase tudo tem açúcar, porque esses alimentos industrializados, né, os Cheetos, Itos, né, os refris, praticamente tudo é muito engessado com açúcar. Então, que tipo de açúcar em si? Não, mas eu não como muito doce, mas vai olhar todos os outros alimentos ali empacotados, a maioria tem muito açúcar ou muito sal e muita gordura. Então, o gás, que é açúcar, gordura e sal, realmente vai fazer parte dessa compulsão, justamente por causa do desejo de preencher uma necessidade, uma falta, que na verdade é uma fuga emocional, querendo ou não, uma fuga emocional. Existe o medo ou até uma tendência de migrar essa compulsão? Então, você está tratando um transtorno de compulsão alimentar e aí você trata e essa compulsão pode migrar para uma outra coisa? Jogos, bebida? Sim, depende do grau desse transtorno. Por isso que é importante a gente acompanhar o quanto antes, desde o início, para identificar esse processo. Porque cada pessoa responde de uma forma. E, como eu falei, toda ação comportamental, ela depende da ambiência em que essa pessoa foi criada, onde ela cresceu, com quem ela conviveu, o que ela escutou e como ela se sentiu, porque esse fator é determinante. Não basta apenas eu falar algo para você e achar que aquilo vai ser positivo para você. Eu tenho que saber como você se sentiu, como você internalizou isso, para a gente também avançar nessa busca, nessa procura, para evitar de ter algo pior do que a compulsão alimentar. Ansiosos são mais suscetíveis a terem esse tipo de transtorno de compulsão alimentar? Como eu disse, depende do nível de ansiedade. Tá. Não é uma regra e não é também um fator determinante para todos. Alguns até deixam de comer, né? Então, não posso equalizar aqui como algo mais preciso para quem é ansioso. Muito legal. Você falou de um acompanhamento multidisciplinar. Vou relembrar aqui, você me adiciona o que faltar, tá? Psiquiatra, então aí o psicólogo, um psicanalista, alguém para fazer essa terapia. Então, se precisar de remédio, é com o médico. Isso. A terapia ali, acho que vai ser semanal, até mais de uma vez por semana. Dependendo dos casos, né? Sim. Nutricionista. Nutrólogo e nutricionista trabalhando em conjunto. O nutrólogo ele faz um papel mais investigativo, né? Um gastro. Então, todas as áreas que puderem colocar, né? E dentro da medicina integrativa, por exemplo, tem outras também funcionalidades que podem agir mais rápido também nesse transtorno. E aí, claro, dependendo de quem é, né? É alguém que está com transtorno de compulsão alimentar e é diabético. Se já não tem o acompanhamento do endócrino, e não só fazer o acompanhamento para a obesidade, mas colocar esse endócrino nesse grupo, né? Porque vocês têm que falar a mesma língua. Exato. Quando você fala de medicina integrativa, houve ainda uma resistência por parte de alguns para usar esse termo, mas eu entendo aqui que, assim, todo mundo falando a mesma língua. Exato. E com o mesmo objetivo. E a idade também é um fator determinante. Então, se for necessário um pediatra que acompanha já aquela criança, ou um que vai acompanhar na idade mais adulta, na fase mais adulta daquele indivíduo, né, daquela pessoa. Então, todos as suas especialidades ali são fundamentais para acompanhar de forma multidisciplinar e também na mesma linguagem, como você disse. Um profissional de educação física também vai ter a sua vez na equipe multidisciplinar, não? Com certeza. Porque a atividade física também vai ser... A atividade física é fundamental e é um desafio, acho que para todo mundo, né? Todo ano,
as pessoas começam a nova atividade física e tem se falado muito disso. Eu falo porque eu comecei esse ano um novo processo também, então realmente é desafiador você manter uma rotina e o profissional da atividade física vai fazer toda a diferença. Muito legal. Eu vou deixar os contatos aqui da doutora. Então, lá no Instagram, @NadiaGuiborOficial, NadiaGuiborOficial. E tem o telefone WhatsApp, que é 11 911 15 40 79. Vou repetir. O WhatsApp é 11 911 15 40 79. Obrigada por ter vindo, doutora. Venha mais vezes. Tem muito assunto pra gente falar. Tem mesmo, muitas coisas boas. E vamos criar uma novamente nessas pessoas.